Lucas, capítulo 24, os versos 25 e 26, diz o seguinte: E ele, o Senhor Jesus, lhes disse: Ó nércios, e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Amém? Podem sentar, por favor. Ó nércios, ou em outras versões, no português uma versão mais contemporânea, como a NVI, por exemplo, está ó insensatos. E aqui na SF está tardos de coração para crer. Na NVI, por exemplo, vai estar aqui vocês que custam a entender, que demoram a compreender, são morosos para entender a palavra, para entender o que eu vos tenho ensinado. Ó nércios, ó insensatos, tardos de coração para crer, vocês que custam a entender, que demoram a entender tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Se eu perguntasse aqui, eu vou chamar vocês para participar comigo um pouquinho dessa meditação. Se eu perguntasse a cada um aqui uma palavra que definisse, que você pudesse dizer assim, ó, essa palavra define o meu tempo, esse tempo. Que palavra vocês usariam? Só pode uma. Esse tempo ele é marcado pelo quê? O que tem predominado em nossa geração? A gente sabe que quando a gente vai criticar, né? Criticar no sentido de analisar uma época passada, por exemplo, a gente vai recorrer a livros históricos, livros que tratam da história. Na nossa época presente, no futuro, a gente ainda não sabe, lógico, mas da nossa época a gente vai usar a nossa percepção, aquilo que a gente vem observado, aquilo que a gente vem analisado. Qual é a palavra que você definiria esse tempo de hoje? Superficialidade, talvez? Pecado? Superficialidade, pecado. Poderíamos também citar, quem sabe está pairando nos pensamentos de vocês também, relativismo. Não é isso? Se me fosse perguntado, e eu também estou me perguntando essa palavra, eu definiria como incredulidade. Um período marcado pela incredulidade, onde as pessoas não têm mais dado crédito, até mesmo a princípios, até mesmo a questões tão basilares da sociedade, como família, como relacionamento com Deus. Isso tudo está sendo posto em xeque, está sendo questionado. Um período de incredulidade, período em que tudo está sendo questionado. Eu também poderia definir essa época como a época da contradição, além da incredulidade, a época da contradição. Veja, por exemplo, nós temos vários mecanismos de comunicação, certo? Podemos nos comunicar via WhatsApp, via internet, via telefone, pessoalmente, cartas, e-mails, muitas facilidades para nos comunicarmos. E, no entanto, olha só como esse período ele é contraditório. Nunca se viu tanta gente solitária, em meio à multidão. É um período marcado por tanta informação, você lê texto, o tempo todo tem um texto na sua frente. É uma mensagem, um banner, muita informação.
Agora, olha só que contradição. É um período que, apesar de tanta informação proliferando a vários meios, há pouco conhecimento. Muita informação, pouco conhecimento. As pessoas falam sem conhecimento de causa, falam sem aprofundar. Por exemplo, dificilmente alguém pega para ler um artigo, por exemplo, de poucas páginas, 10, 15 páginas. São pequenos textos. Muita informação, pouco conhecimento. É uma época de contradição. E essa contradição vem invadindo, inclusive, trazendo aqui para o nosso arraial, abrindo ali a porta, né, do pasto das ovelhas, trazendo para o nosso arraial. Essa contradição tem também chegado a nós. É um período que se fala tanto da palavra, você consegue assistir, ouvir pregações via YouTube, podcast, cultos. E, no entanto, é um período marcado por também tanta ignorância espiritual. Muito sincretismo, muita superficialidade, muita confusão. É um período onde tem, olha outra contradição, já dentro do nosso contexto, um período marcado por o surgimento de muitas instituições ditas igrejas. Aí eu vou adotar esse termo, igrejas, mas vocês sabem do que eu estou falando. Espalhada por tudo quanto é lugar. Cada esquina tem uma. Aqui em São Gonçalo, por exemplo, cada esquina tem uma igreja. Uma igreja, os irmãos sabem do que eu estou falando. Um templo, uma construção, uma placa. E, no entanto, esse período é marcado também pelo, não nesse período, né, mas já de algumas décadas, pelo fenômeno chamado desigrejada. Tanta gente não quer mais congregar e tem proliferação de templos, de locais chamados de igrejas. É uma contradição. E essa passagem aqui, ela vai me mostrar exatamente essa marca desse tempo que nós estamos falando aqui. Vai me mostrar uma profunda, uma grande contradição. Os discípulos estavam, o contexto aqui é o período da ressurreição de Jesus, logo no domingo seguinte. Se a gente voltar um pouquinho no início do capítulo 24, a gente vai perceber, no primeiro dia da semana, muito cedo, né, ainda de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Então esse é o contexto. As mulheres, Maria, aqui embaixo ele vai citar, né? Como no versículo 10, Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e outras, né, que com elas estavam, foram lá perfumar, foram lá ver o corpo, foram lá cuidar do corpo, tiveram todo o cuidado, passaram a madrugada inteira se preparando aquelas especiarias para irem ao túmulo onde o nosso Senhor Jesus, onde o corpo do nosso Senhor Jesus estava. E chegando ali, não encontraram. Esse é o contexto. E olha que interessante, né? Enquanto os discípulos estavam ali, a gente vai ver mais à frente aqui, né? Já começando a seguir sua vida, pensando no que iriam fazer, sabe? Já começando a se dispersar.
essas mulheres estavam, passaram a madrugada, passaram horas, né, talvez do sábado, preparando aquelas especiarias. Aí a gente observa, né, a diferença de postura. A diferença de postura dos discípulos, inclusive dos 11. Os 11 também não aparecem nessa cena. Apenas as mulheres. Que ironia, né? Que situação interessante. E foram exatamente essas mulheres que foram encarregadas de transmitir a notícia, de anunciar as boas novas aos 12 e também a todos que ali estavam. Ainda tem gente que vai dizer que a Bíblia é machista, né? Ainda tem gente que vai dizer isso. Deus honrando as mulheres, Deus dando esse privilégio para as mulheres de levar em primeira mão, a maravilhosa notícia de que o nosso Senhor Jesus tinha ressuscitado. Amém, meus irmãos? E esse é o contexto aqui dessa passagem. Aí, no decorrer dos versículos, a gente vai se deparar com dois personagens que vocês conhecem bem, que são aqueles dois discípulos no caminho de Emaús. Inclusive, apenas o nome de um deles é mencionado, Cleopas. Então, eles ali conversando e já discutindo entre si, cabisbaixos, pensando o que vão fazer, e voltando ali, se desgarraram, se dispersaram, se desligaram do grupo e seguindo a sua vida. Num dado momento, aparece alguém que eles não conheciam. Então, aqui evidencia para mim essa contradição. Eles ouviram a palavra do próprio Senhor Jesus, explicando tudo isso aqui. O Senhor Jesus vai mostrar isso aqui mais à frente. Eles ouviram vários testemunhos bíblicos do Antigo Testamento, dos profetas, da lei, né, de Moisés. Sabiam, eles já tinham ouvido falar que isso tudo aqui deveria acontecer, iriam acontecer. E, no entanto, quando aconteceu, não acreditaram. Não é uma contradição? Eles ouvindo isso o tempo todo, desde pequenos, ouvindo a lei, e conheceram ali o Senhor Jesus, caminharam com Jesus, viram os milagres e não acreditaram. Isso causou, inclusive, perplexidade em Jesus, no próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus olhou assim, como assim? Ó nércios, ó insensatos, como pode isso? Expressão que inclusive que o apóstolo Paulo também usou. Quando Paulo vai tratar ali com a igreja na região da Galácia, no capítulo 3, veja comigo lá, por favor, o apóstolo Paulo também expressou essa perplexidade, esse espanto, esse comportamento contraditório de terem conhecido a palavra, de terem ouvido a palavra e, no entanto, fazerem de conta como se aquilo tudo não acontecesse, não tivesse ouvido falar nada. Gálatas, no capítulo 3, no versículo 1 e também no 3. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Né? Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado e crucificado entre vós? Sois vós tão insensatos, estou no versículo 3, sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? O próprio Paulo também ficou sem entender. Ó insensatos, foi a mesma expressão que Jesus utilizou, ó nércios, ó insensatos, loucos, isso é loucura, vocês ouviram a palavra, vocês conheceram a verdade, vocês conhecem a verdade, quem fascinou vocês, quem fez a cabeça de vocês, a ponto de vocês abandonarem tudo, a ponto de vocês rasgarem, literalmente, a palavra de Deus e não vivenciar. Quem fez isso com a cabeça de vocês?
Foi exatamente isso que Paulo estava perguntando. Isso causa perplexidade, isso causa espanto. A pessoa está ouvindo a palavra, culto após culto, pregação após pregação, domingo após domingo, e ainda assim não crê. Não é uma contradição? No ambiente da palavra, no ambiente onde Deus tem usado homens e mulheres de Deus para alertar, por exemplo, sobre a volta do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, por exemplo, nesse episódio aqui da ressurreição, já tinha sido avisado que ele voltaria, ele ressurgiria, como de fato aconteceu. E quando acontece tudo, eles não acreditam, eles ficam pensando: Senhor, acabou tudo, acabou-se a esperança, o Senhor Jesus está morto. É lógico que aqui, por exemplo, nesses dois, eles expressam uma perspectiva, uma expectativa completamente equivocada. Estavam esperando alguém que atendesse às suas necessidades temporais. E assim também tem acontecido conosco. Muitas das vezes nós estamos com essa perspectiva, esperando que Jesus atenda apenas a nossas necessidades temporais. Ainda que assim, Ele atende. Ele abre porta, Ele cura, Ele restaura casamentos, sim. Mas a nossa expectativa precisa estar na obra que o Senhor Jesus veio fazer aqui. Ele veio trazer salvação para uma humanidade perdida. Ele veio resgatar um homem que estava a caminhos largos do inferno, caminhando para o inferno. Ele veio cumprir o plano de redenção que, desde Gênesis, já estava em execução. O próprio Senhor Jesus vai falar isso mais à frente, no versículo 27, ele vai falar que desde Moisés, passando pelos profetas, quando ele fala Moisés, está falando da lei, os cinco primeiros livros da Bíblia, passando pelos profetas. Aqui ele não cita o Salmo, mas ainda existe essa divisão na lei, na Bíblia hebraica, a lei, os profetas e os salmos, começando por Moisés, aqui no verso 27, passando pelos profetas, e explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Foi isso que causou perplexidade em Jesus. Honestos, vocês ouviram tudo que os profetas disseram. E quando Jesus remonta, quando o Senhor Jesus relembra, quando o Senhor Jesus faz menção da lei, dos profetas, da Bíblia, que até então existia, do Antigo Testamento, isso traz uma mensagem muito importante, porque muita gente pensava e pensa até hoje que o Antigo Testamento não tem mais validade. Ora, o Antigo Testamento, assim como o Novo, é a palavra de Deus. Não existe duas palavras de Deus. É a única palavra de Deus, o Antigo e o Novo. O que vai nortear a igreja, o que vai trazer, o que a igreja vai se fundamentar a nível de doutrina, a nível de comportamento, sim, são nos ensinamentos do Senhor Jesus que foram aplicados pelos apóstolos, que estão extensamente explicados nas epístolas. Agora, todo o Antigo Testamento fala a respeito de Jesus. Quer ver um exemplo? Em Gênesis 3,15. É uma passagem que ali já está falando do nosso Senhor Jesus. A gente pode entender ali como sendo a primeira profecia a respeito do Senhor Jesus. Gênesis, capítulo 3, no versículo 15, diz assim: E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a tua semente, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Já em Gênesis,
como ele fala ali, né? Desde Moisés, já vem falando a respeito de Jesus. Quando ele fala dos profetas, a gente poderia citar aqui vários profetas que falaram de Jesus, mas vamos pegar só um exemplo, Isaías 53. Isaías, tido como profeta messiânico, Isaías 53 é um excelente exemplo, uma excelente ilustração, passando pelos profetas. Isaías 53 vai falar do Senhor Jesus. João 1, no capítulo 1, no verso 45, também existe um testemunho muito convincente de que toda a Escritura fala a respeito do Senhor Jesus. João, no capítulo 1, no verso 45, diz o seguinte, E Filipe achou Natanael e disse-lhes: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas. Quem? Jesus de Nazaré, o filho de José. Então, quando Jesus evoca todo esse testemunho bíblico a respeito dele, da lei, dos profetas, primeiro ele vem trazer uma dimensão de que ele não veio, digamos assim, revogar a lei, revogar o Antigo Testamento. Pelo contrário, ele veio cumprir. Toda a lei se cumpre em Jesus. Tudo que os profetas disseram se cumpre em Jesus. Ele veio cumprir o que estava ali, não revogá-lo. Além disso, ele veio trazer algo novo. Veio trazer um ensinamento novo. Ele veio aplicar tudo aquilo que foi escrito, tudo aquilo que foi mencionado a respeito dele. Ele traz algo novo que completa o plano redentor de Deus, iniciado lá no Antigo Testamento. Então, ele não revoga e ele ainda traz um ensinamento novo, ainda traz algo novo, um vinho novo. Amém? Então, toda a Escritura fala a respeito do Senhor Jesus. O Antigo Testamento falava de Jesus e esses homens tinham ciência disso. E, no entanto, quando aconteceu, eles não acreditaram, a ponto de Jesus chamá-los de insensatos. Ó insensatos, por que vocês não são tão demorados para crer? E muitos de nós temos nos comportado assim, meus irmãos. Eu falo isso, estou incluído aqui, todos nós temos nos comportado assim, temos ouvido a palavra e, no entanto, nos comportamos como se o Senhor Jesus não fosse voltar mais. Nós cantamos, entoamos canções e muitas das vezes temos rasgado, temos ignorado tudo aquilo que tem sido falado a respeito da vinda de Jesus. Se nós de fato crêssemos que o Senhor Jesus estava às portas, nós não andaríamos na linha tênue entre pecado e santidade. Nós teríamos mais ardor, mais paixão pelas almas. Nós teríamos mais apego pelas coisas de Deus. Se nós realmente crêssemos que o Senhor Jesus estava às portas, está às portas. Se a gente vê o testemunho dos irmãos do primeiro século, eles não pensavam em outra coisa, meus irmãos. Quando eles vendiam as posses de Barnabé, um exemplo, além do amor que eles tinham uns pelos outros, eles tinham certeza que aquilo ali não serviria para nada na eternidade e que ainda naqueles dias eles tinham certeza que o Senhor Jesus ia voltar.
Estou falando para você vender tudo que você tem? Não sei, Deus que vai falar com você, eu não posso falar isso. Mas eu estou dizendo que nós somos tão apegados a essas coisas do mundo que parece que nós não cremos que o Senhor Jesus está voltando. Se nós de fato tivéssemos essa certeza que o Senhor Jesus estava nos voltando, nós levaríamos mais a sério as coisas de Deus, a obra de Deus, o corpo de Cristo. Não brincávamos de ser crente. Nós oraríamos mais. Nós leríamos mais a palavra, meditaríamos mais na palavra, jejuaríamos mais. Teríamos de fato uma vida com Deus. Quantos de nós não acorda 5, 6, 7, 8 horas da manhã, passa o dia inteiro, faz aquela oraçãozinha, sem vergonha, perdoe aqui o termo, se não for próprio, corta, mas aquela oraçãozinha, sabe? Senhor, muito obrigado pelo prestígio. Amém. Parece até aquele comercial de remédio, de entorpecente, sei lá, de remédio, de cigarro, sabe? Deus, muito obrigado por esse dia. Amém. Meus irmãos, quando foi a última vez que eu e você tiramos 1 hora de oração? Não temos tempo, né? Falamos que vamos morar com Jesus e não temos tempo para Ele agora. Precisamos reavivar nossa fé, meus irmãos. De fato, crer que o Senhor Jesus está voltando. Ó nécios, ó insensatos, tardos de coração, custam a entender. Quanto tempo mais demoraremos para entender que o Senhor Jesus está às portas? Vamos encarar essa verdade, irmãos, levar a sério, em nome do Senhor Jesus. Passado esse período aqui, eles conversaram com Jesus, mas não reconheceram Jesus. Mas lá na frente, a gente vai perceber que eles sentiram o coração deles arder, mas a descrença era tão grande, o medo era tão grande, o pavor era tão grande, que eles não se deixaram levar por aquela, sabe, aquela queimação, aquela palavra, aquela presença de Deus. Mas lá na frente eles vão falar, olha, lembra quando ele falava com a gente sobre a palavra, lembra que o nosso coração ardia, lembra que o nosso coração queimava? Então eles já estavam sentindo a presença de Deus, mas a descrença era tão grande que eles não se deixaram levar por aquilo ali. E às vezes estamos assim, né, na presença de Deus, Deus está falando, a gente sente, é verdade, é comigo, é verdade. Né, meu irmão? É verdade, é comigo que o Senhor está falando. Aí chega em casa, não muda nada. A vida continua do jeito que estava antes. E a gente sente Deus falando, a gente está ouvindo Deus falando, essa palavra é para mim, como que Deus falou comigo hoje. Aí chega no outro dia, não aconteceu nada, é assim que eles estavam. Eles sentiram a presença de Jesus, mas a incredulidade era tanta que assim temos agido também. A incredulidade a respeito do Senhor Jesus, da volta do Senhor Jesus, da vida do Senhor Jesus, de que Ele realmente está vivo, de que Ele realmente vive, é real. A nossa incredulidade às vezes é tão grande, eu falo e eu estou incluído nisso, que a gente ouve a palavra, o nosso coração arde ali no culto, ou seja no YouTube, no momento que a gente está ouvindo a palavra, nosso coração arde. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra. Mas desliga e acabou o culto ali, fecha. Volta tudo normal, vida que segue.
essa incredulidade, meus irmãos. Nós não estamos mais acreditando que o Senhor Jesus vive e reina e em breve voltará para buscar a minha e a sua vida. Amém? Você ainda crê nisso? Em nome do Senhor Jesus? Então, assim que eles estavam, aí eles falaram, olha, nosso coração queimava quando ele conversava com a gente. Aí, mais lá na frente, os olhos deles foram abertos, né? Quando Jesus partiu o pão, no momento da ceia, aí que eles foram reconhecer, aí caiu a ficha. Interessante que quando os olhos deles, né, quando eles reconheceram que Jesus vive, que Jesus é real, que aquilo tudo é verdade, que aconteceu é verdade, quando eles reconheceram isso, os olhos deles foram abertos, meus irmãos. Aí tudo passou a fazer sentido para eles. Em nome do Senhor Jesus, que eu e você venhamos a reconhecer que o nosso Senhor Jesus, Ele vive, Ele é real, que Ele está vivo. Isso aqui não é um ato religioso, meramente. Embora, né, as pessoas que estudam, isso é um culto, é um ato religioso. Mas para nós não. Para nós é uma experiência com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que vive e reina para todo sempre. Quando os olhos deles foram abertos, percebam que no meio do caminho eles estavam andando o quê? Tristes, confusos, cabisbaixos. Quando eles reconheceram o Senhor Jesus, é que tudo voltou a fazer sentido para eles. A tristeza foi embora, sabe? A desesperança foi embora eles estavam esperando aquele Jesus político, né, que fosse resolver o problema dele, libertar, redimir eles de Roma, né, resgatar com preço, pagando um preço. Mas eles viram que Jesus estava vivo. Então todo aquele ambiente de desesperança, todo aquele ambiente de tristeza, sabe, de terra arrasada, tinha acabado. Eles tinham reconhecido o Senhor Jesus. Assim também precisa ser na nossa vida. Muitas das vezes nos encontramos sem esperança. Cantamos aqui, nós temos uma viva e real esperança de passar a eternidade com o Senhor Jesus. Muitas das vezes perdemos essa esperança. Como que perdemos essa esperança, irmão? Se eu frequento a igreja, se eu vou para o culto todos os dias, se eu ando com a Bíblia, como que eu perco essa esperança? Quando eu não vivo a palavra de Deus, quando eu não me comprometo com a palavra de Deus, quando eu não assumo um compromisso com o Senhor, quando eu vivo a vida normal, eu não tenho mais esperança de que o Senhor Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Então, quando eles reconheceram o Senhor Jesus, a tristeza foi embora, a desesperança deu lugar à esperança e a incredulidade foi embora. Essa mesma incredulidade que o Senhor Jesus criticou, uma vez que eles reconheceram o Senhor Jesus, aí passaram a crer. Tomé teve que encostar, né? Teve que, olha aqui, Tomé, pode encostar. Eles tiveram que ver Jesus comendo. Possivelmente tinha alguém achando que era um fantasma. Ainda mais que ele entrou, a porta estava fechada. Olhar, é um fantasma. Aí Jesus teve que comer, para eles verem que sim, que era real. Encostou em Jesus. E aqui não escapou ninguém, irmão, dessa incredulidade aqui, tá? Não escapou ninguém. O Pedrão, lembra do Pedrão? Cortou a orelha, estava sempre ali, impetuoso, andou sobre as águas, mas depois, né, deu aquela afundada. Mas ele disse, Pedrão, que você conhece, que nós citamos bastante, ele também, as irmãs foram lá comunicar, ele, não, se ele acreditasse mesmo de verdade, se ele tivesse convicção mesmo, é isso aí, ressuscitou, eu quero ver, vou esperar que ele vai aparecer aqui. Não, espera aí que eu vou lá ver também. Vou lá dar uma olhadinha, vou lá conferir para ver. Claro que aqui também tem uma questão cultural, né? O testemunho, né, das mulheres não era assim muito bem visto ali, né? Você vê que
Eles esperavam que fosse um anjo falar, mas Deus sabe de todas as coisas. Ele quis usar as mulheres justamente por isso. Aí eles não deram muito crédito. Espera aí que eu vou lá ver. Pedrão foi lá dar aquela conferida. Então não escapou ninguém dessa incredulidade, né? Ela foi lá avisar os 11 e estava todo mundo assim perplexo, todo mundo sem saber para onde ir, todo mundo confuso, andando de um lado para o outro, e o Senhor Jesus ali do lado dele. Amém? Que nós, em nome do Senhor Jesus, possamos fortalecer a nossa fé no Senhor. Amém? E não sermos encontrados assim, insensatos, loucos. É interessante que aqui mais uns versículos antes vai dizer que a palavra que as mulheres levavam era tido como loucura pelos discípulos, por quem ouvia. Eu anotei aqui, só que agora me fugiu. Era tido como loucura no verso 11. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, né? Em outras versões como loucura, e não as creram. Ninguém. Até o Pedrão. Aí no 12, Pedrão, então peraí, eu vou lá ver, vou lá dar uma olhada nisso, quero conferir. Era tido como loucura. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 18, que a palavra de Deus é loucura, não é isso? Veja só. Porque a palavra da cruz é loucura para quem? Para os que perecem. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém? A palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Nós possamos crer nessa palavra, que para muitos é tido como loucura, como desvario, mas para nós é o poder de Deus. É a palavra que traz vida, é a palavra que traz esperança, a palavra que traz novidade de vida. E João, quando ele vai resumir o seu evangelho, João no capítulo 20, verso 30 e 31, quando ele faz ali um resumão do seu evangelho, ele vai falar exatamente disso. João capítulo 20, verso 30 e 31. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais o que, irmãos? Vida eterna. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Cristo, Filho de Deus, enviado, prometido, o que foi falado desde Moisés e nos profetas até aqueles dias, até o dia de hoje, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Amém? E o próprio Senhor Jesus vai falar a respeito disso, João capítulo 6, e aqui eu vou encerrar, João capítulo 6, a partir do verso 32, o Senhor nos dando várias advertências para que nós venhamos a crer e crendo tenhamos vida em nome do Senhor Jesus. João capítulo 6, a partir do verso 32, ele vai dizer assim: Disse-lhe Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá o que, irmãos? Vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida.
aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não crestes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Bem, meus irmãos, eu convido a vocês a se colocar de pé nessa noite. Nós, em nome do Senhor Jesus, venhamos a crer no Senhor, depositar nele toda a nossa confiança, se comprometer com ele de forma definitiva, e não sermos como esses discípulos aqui, insensatos, inércios, que ouvindo a palavra não deram crédito. Pai, nós te bendizemos, Senhor, te agradecemos por essa palavra, que ela mesma, Pai, nos assegura que não volta vazia, Senhor. Eu sei que palavras humanas, como já foi orado no início, não podem convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, não traz vida. Mas a tua palavra sim traz, meu Pai. Assim como o Senhor ministrou o meu coração, esteja ministrando também, Senhor, ao coração dos meus irmãos. Fortalece a nossa fé, Senhor. Se temos nos encontrado, ó Deus, na incredulidade, ó Pai, não mais confiando que o Senhor está, de fato, ó Pai, às portas, nos perdoe, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Que saiamos daqui nessa noite, ó Deus, convictos de que somos peregrinos nessa terra, Senhor, de que estamos aqui de passagem, ó Deus, de que o nosso alvo é o Senhor, é a eternidade contigo, meu Pai. Não nos deixe, Pai, sermos seduzidos, ó Deus, por esse mundo, por essas coisas, pelos afazeres, por coisas até lícitas, ó Pai, e honrosas, por exemplo, trabalho, estudo, se dedicar à família, tudo isso é muito bom, ó Deus, e até presentes do Senhor, mas que nada disso possa nos distrair, Senhor. Que nada disso venha fazer com que nós nos comportemos, ó Deus, como incrédulos, que não acreditam mais que o Senhor está às portas. Que possamos amar mais a Ti, Senhor, amar mais o Teu corpo, Senhor, amar-nos mais uns aos outros, amar a Ti acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Em nome de Jesus, ó Pai, assim nós te agradecemos, em nome de Jesus,